Olá, bom dia. Mais uma reunião de pauta no ar. Hoje, dia 4 de junho, começamos aqui o nosso programa na Causa Operária TV, nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta, apresentado hoje por mim, nossa outra apresentadora, a companheira Marília Garcia, e nossos convidados Márcio Roberto e Vinícius Rodrigues, diretamente da Bahia e do Rio de Janeiro. Antes da gente começar, eu queria deixar uns recadinhos aqui para quem estiver assistindo já a Causa Operária TV. Não esquecer de deixar sua curtida, de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Estamos aí numa campanha rumo aos 100 mil inscritos. Compartilhar o link nos grupos, com os amigos, etc. Se você gosta da Causa Operária TV, apoie a nossa imprensa operária, revolucionária, 24 horas no ar. E você também pode se tornar membro do canal. Com apenas R$ 7,99 você pode contribuir aqui mensalmente com a Causa Operária TV. Bom, bom dia para a nossa outra apresentadora, a companheira Marília. Tudo bem, Marília? Tudo bem, Nina? Tudo ótimo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo aqui o Reunião de Pauta. E bom dia para o companheiro Márcio, que é o nosso convidado de todos os dias. Bom dia, companheiras. Bom dia também ao companheiro Vinícius, direto do Rio de Janeiro, né? Trazendo aí as principais notícias dessa sexta-feira. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marília. Bom dia, Nina. Bom dia a todos os companheiros telespectadores que estão nos assistindo. Mais uma reunião de pauta. É um prazer estar de volta aqui nesta sexta-feira, dia que eu participo desse programa. Eu passo aí a bola para a companheira Nina para apresentar aí as primeiras notícias. Bom, vamos lá. Como de costume, antes da gente ir para o nosso tema central, que está quente aí, nós vamos trazer algumas notícias sobre a questão do coronavírus, da pandemia, aqui no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, a gente registrou, nas últimas 24 horas, 2.082 novas mortes. Estamos aí cada vez mais próximos dos 470 mil óbitos no país. A média móvel diária está em 1.862, já registrando aí 134 dias acima de 1.000 mortes por dia. Você vê que o país está com a vacinação completamente paralisada. Você vê uma campanha de vacinação aqui ou ali, mas o negócio está muito atrasado. A gente vê vários relatos, vê na própria prática que a vacinação está super atrasada e já foram aí 469.784 pessoas que morreram aqui no Brasil desde o início da pandemia, de acordo com os dados oficiais, né? Porque a gente gosta sempre de lembrar aqui que, com certeza, esses dados são completamente subnotificados. E já foram 16.801.102 pessoas diagnosticadas com Covid-19 por aqui. Foram 83.415 a mais do que ontem. Bom, eu passo aí para os companheiros para comentarem. Exatamente. Eu queria comentar sobre essa questão da vacina, né? Que a gente vê que o problema da vacina do coronavírus no Brasil, ele esconde os outros problemas do processo de imunização geral que a gente tinha aqui no Brasil. Quer dizer, o surto do coronavírus causou um descobrimento da taxa vacinal do Brasil e isso daí tende a provocar novos surtos de outras doenças, né? Quer dizer, algumas 9 vacinas principais que são controladas pelo PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, como, por exemplo, que protegem, por exemplo, a hepatite, a poliomielite, a tuberculose e sarampo. Todas essas vacinas aí não atingiram o grau de vacinação adequado aí nos diversos estados por parte da população, né? Quer dizer,
É importante falar isso daí, né, que em 2020, no ano passado, a gente teve a menor taxa de vacinação dessas vacinas em todo o Brasil. Inclusive, a gente no norte, por exemplo, a gente teve quase 60%, apenas 60% de vacinação para a vacina tríplice viral, por exemplo. Quer dizer, é uma situação muito complicada que mostra que esse colapso do sistema de saúde tende a gerar aí uma série de outras doenças que vão se aproveitar da situação da ausência de vacinação no Brasil. E eu queria comentar também sobre o caso um estudo que saiu recentemente, sobre a reinfecção do Covid, né? Que a variante P1 aí, que é uma das mais comuns no Brasil, ela já está comprovado que a pessoa não fica imunizada, né? Então, mesmo não precisa nem pegar mesmo pegar mais uma variante, a mesma variante aí pode te infectar duas vezes. Se aí não, você pegou Covid, você ainda vai ter risco de pegar Covid novamente. E é uma coisa aí que é muito preocupante, né? Você não, a única forma real de imunizar as pessoas é justamente com a vacinação em massa da população, né? Isso porque a gente não sabe ainda direito, né, sobre a questão aí, o estudo aparentemente deixa. Não está claro, né, se a vacinação é um estudo ligado aí a essa variante, né, sobre a reinfecção com essa variante. Mas a gente tem algumas denúncias aí de que as vacinas, a vacina, especificamente a Coronavac, né, não é uma coisa tão eficiente, aí precisaria de uma investigação maior sobre essa questão da vacinação e mostra que a gente deveria aí quebrar logo essas patentes e vacinar com vacinas que são de fato melhores, comprovadamente mais eficientes, como por exemplo a Sputnik V, né? Que até hoje não está sendo vacinada no Brasil. É uma coisa aí temos que ficar atentos, mas mostra aí a capacidade de mutação desse vírus e a capacidade aí de infectar as pessoas, né? De continuar aí assolando o país por muito tempo. E precisamos aí manter a nossa luta nas ruas para garantir essa vacinação em massa da população. Acho que o companheiro Márcio quer falar alguma coisa. Não, hoje, por exemplo, né, vai acontecer um evento online por vários países sobre a questão da quebra das patentes. Mas vale ressaltar aqui uma coisa importante, é o seguinte, o problema do coronavírus ele é facilmente resolvido se toda a população for vacinada imediatamente. Né? Então, uma das coisas que mais viu falar no ato do dia 29 foi justamente sobre a questão da vacinação em massa. A população que foi para os atos do dia 29 levaram como uma das principais palavras de ordem do movimento justamente essa questão da quebra das patentes e a vacinação de todos imediatamente. Não adianta, os encontros são importantes, os debates, mas o que de fato vai quebrar as patentes e fazer o povo todo ser vacinado é justamente o crescimento dos atos que virão, né? Como o do dia 29, por exemplo, precisa ser maior do que o do dia 29 para que a gente possa, de fato, estar colocando em prática essa questão da vacinação de todos imediatamente. Eu queria fazer um comentário que é o seguinte, como se não bastasse toda a desgraça acontecendo com o coronavírus, a gente já começou a registrar aqui no Brasil casos do fungo negro, né? A gente viu que na Índia o fungo negro estava se espalhando em vários pacientes que tinham Covid e necrosavam o rosto dos infectados, etc., causando inclusive cegueira nas pessoas, deixando as pessoas cegas, e já saíram estudos que ele tem pelo menos 50% de chances de ser letal nos casos das pessoas infectadas. E agora a gente já está vendo aí alguns casos aqui no Brasil, né? Inclusive saiu uma notícia agora de ontem que morreu um paciente de Covid com suspeita de infecção por fungo preto em Campo Grande. E ele não foi o primeiro infectado aqui no país, né? Esse cara era um idoso, ele teve diagnóstico positivo para o Covid
já estava hospitalizado e tal, e começaram a surgir os sintomas do fungo preto. Lá no Mato Grosso do Sul, é o primeiro caso da doença, mas já tiveram casos relatados aí em Santa Catarina, no Amazonas e em São Paulo. Era só o que faltava, realmente, porque o governo está aí, a gente vê. Vacinação não anda de jeito nenhum. A Marília falou, a vacinação para as outras doenças também estão paralisadas. Teve a menor taxa de vacinação aqui no Brasil em 2020, e agora começaram a surgir os casos do fungo preto. E se for depender da gente ficar esperando o governo Bolsonaro, os governos estaduais, são os mesmos que estão tendo essa gestão ótima, maravilhosa contra o coronavírus, a gente tá tudo lascado, porque o governo não está fazendo nada. A gente precisa, de fato, mobilizar urgentemente pela vacinação do Covid, pela quebra das patentes e pela vacinação em massa, porque, inclusive, os estudos ainda estão incertos aí, mas muitos apontam que é um fungo que se desenvolve em decorrência do próprio coronavírus. Ou seja, a gente precisa, com ainda mais urgência, começar a vacinar a população brasileira. Bom, se os companheiros, vocês querem comentar mais alguma coisa, ou a gente passa para o nosso tema principal? Beleza. Bom, Marília, você não quer introduzir o tema? Vamos introduzir. Bem, a gente colocou aqui como tema principal a questão da suposta briga entre os militares, né? Quer dizer, por que a gente fala suposta? Porque a gente está vendo aí que a imprensa burguesa está desenvolvendo toda aquela intriga que ela é mestre em desenvolver, falando que os militares eles estão brigando entre si e que o Bolsonaro ele estaria aí numa posição contrária a uma série de outros setores da ala militar, né? Quer dizer, toda essa questão está se desenvolvendo em torno da presença do Pazuello no ato bolsonarista, que foi realizado no Rio de Janeiro, e a presença de um militar da ativa seria algo passível de punição, exatamente porque é proibido uma manifestação política pelos generais, por qualquer militar da ativa, né? O problema principal nesse sentido seria a questão da politização das Forças Armadas. Mas, como foi desde o início colocado aí pelos militares, mesmo se o Pazuello fosse sofrer uma punição por conta da sua manifestação em favor do Bolsonaro, essa punição não seria pública, quer dizer, eles vão lidar de forma interna com o problema, mostrando aí que eles não queriam causar nenhum atrito com o próprio Bolsonaro. Na verdade, a gente vê que a imprensa está criando toda essa intriga exatamente para tentar fazer uma campanha contra o Bolsonaro e tudo mais, tentar mostrar que o governo está instável, mas a posição das Forças Armadas sempre foram de apoio ao próprio governo Bolsonaro, quer dizer, um apoio que, inclusive, permite aí que as Forças Armadas defendam o Bolsonaro numa série de iniciativas, por exemplo, a própria presença do Pazuello na CPI da Covid, que a gente viu que o Pazuello foi protegido aí pelas Forças Armadas e que permitiram que ele tivesse o habeas corpus aí nessa questão da CPI. Bem, finalmente, o Pazuello não foi condenado. Não é só que ele foi condenado de maneira interna, ele não foi condenado aí pelas Forças Armadas. E agora a intriga da imprensa é que o Pazuello, as Forças Armadas finalmente responderam a uma suposta ameaça do Bolsonaro em relação a isso, né? Quer dizer, tentando mostrar aí que tem uma indição das Forças Armadas com o próprio Bolsonaro. Mas a gente colocar as coisas claras, né? As Forças
Armadas que controlam o Bolsonaro, não é o contrário, né? Quer dizer, as Forças Armadas que foram lá e estão controlando todo o governo Bolsonaro. A gente já tem mais de 11 militares aí da reserva no governo Bolsonaro. O próprio Pazuello, que é um militar, inclusive, um militar da ativa, foi ministro aí do governo Bolsonaro, num suposto cargo técnico, mas a gente sabe que nenhum cargo é técnico, né? Principalmente aí ocupando o cargo de ministro da Saúde no meio da pandemia. Então, a gente tem que lembrar que o Pazuello, ele esteve presente no cargo no pior momento da pandemia, no momento em que a gente tinha 3 mil mortes diárias, e seria o principal elemento para condenar o Bolsonaro na CPI da Covid, porque finalmente, se o Bolsonaro teve algum erro fatal, foi no momento de maior crise da pandemia. Quer dizer, eu acho que são essas questões essenciais. Eu passo aí a palavra. Eu queria comentar também sobre esse caso. Eu estava vendo aqui o período do Pazuello, né? Que foi de 16 de maio de 2020, período como ministro da Saúde, né? 16 de maio de 2020 até 23 de março de 2021, que é bom, quase o período aí mais fatal do Covid no Brasil, né? A gente teve aí os 2 primeiros meses do Covid, começou a morrer mais gente, ainda estava crescendo aí o número de mortes. A partir aí de maio, o número começou a crescer cada vez mais, e agora no início do ano bateu aí 4 mil, 3 mil, 4 mil pessoas por dia nos números oficiais, né? Então ele é realmente um aspecto aí visto que a Covid é um dos problemas mais sérios que afeta o Brasil, e ele é um dos principais responsáveis aí, conjunto aí com o governo fascista do Bolsonaro. Também não podemos tirar a responsabilidade aí dos governadores direitistas, como Dória, o Cláudio Castro aqui do Rio de Janeiro, e outros governadores. Mais do que isso, do governo federal, ele é um dos principais responsáveis aí pelo genocídio que aconteceu no Brasil, né? Se eu não peguei os números oficialmente aqui, mas diria que em torno de 400 mil mortes aí, ou 350 mil a 400 mil mortes, estão aí no período Pazuello como ministro da Saúde, né? É uma coisa, esse número gigantesco de mortes. E você vê que apesar disso, apesar dessa crise toda, não teve justamente quando se iniciou essa questão aí de punir ou não ele, foi definido no final que não teria punição, apesar aí das dos supostos protestos dos militares. Na verdade, dos generais, na verdade, grande força aí que está correndo atrás de punir o Pazuello, de atacar o governo Bolsonaro, é justamente a imprensa burguesa, que tenta ainda passar um candidato da direita tradicional, um candidato aí da Frente Ampla, tentando aí minar o Bolsonaro para as eleições do futuro, né, as próximas eleições presidenciais. A gente vê, por exemplo, começaram a apoiar aí uma coisa que eles nunca apoiaram, que é a punição dos militares. Vocês estão citando o caso do Uruguai, né? Você vê matérias como, lá no Uruguai, depois da ditadura, os militares foram punidos. Precisamos punir os militares num claro ataque aí ao Pazuello, que é uma coisa que essa imprensa, a Globo, né, que é essa notícia que eu estou vendo, nunca se importou. Na verdade, a Globo apoiou a ditadura militar, né? Então, se fosse levar a sério essa questão aí da Globo, a própria Globo teria que sofrer algum tipo de punição, né, nesse sentido. Mas eles estão fazendo essa propaganda aí a favor da punição dos militares, que também, se você parar para pensar, é uma coisa tanto fora da realidade, né? Eu acho que o cara tem que ser punido porque ele subiu num carro de som. Mas ele foi ministro da Saúde por 1 ano. Como assim? A política que ele fez foi só quando ele subiu no carro de som? Até o argumento é meio maluco, né? O cara sendo ministro, tudo bem, mas subir num carro de som não pode. É um conflito aí criado justamente para atacar o Bolsonaro, que entra em conjunto aí com o que a companheira Marília falou, essa questão da CPI da Covid, né? Que a gente vê também que é uma grande operação da imprensa, em conjunto com a imprensa, né? Mas uma grande operação da burguesia, para minar aí o Bolsonaro eleitoralmente e tentar emplacar um candidato da direita tradicional, ao estilo Dória, né, ao estilo Luciano Huck ou algo desse tipo, para as eleições de 2022, né? Tirar tanto o Lula
quanto o Bolsonaro da jogada e elegeu o candidato preferencial da burguesia. Bom, passo a palavra para os companheiros comentarem nesse caso. Eu acho interessante que está tendo toda essa campanha aí, o pessoal está falando bastante. E as declarações do Bolsonaro, né? Ele falou o seguinte: o pessoal acha que com CPI vai derrubar um presidente. Derrubar por quê? Estão apurando desvio de recursos? Não, né? Até porque o próprio Renan falou que a CPI será usada para apurar desvio de recursos. Estão apurando o quê? Se eu estou usando máscara ou não? Isso daí foi no mesmo dia que ele começou a falar, que teve esse negócio da punição, do Pazuello não ser punido, né? Ele fez uma live, que é como ele não aparece muito na imprensa nem nada, ele faz as lives dele lá para falar com os apoiadores dele, né? E ele foi falar isso do Pazuello e chegou lá e falou: eu desafio aí a CPI do Covid a me derrubar. Assim, tá levando a sério o negócio, porque o negócio é não ser levado a sério mesmo, né? Os caras são tudo um monte de direitista, inclusive para eles antes o Bolsonaro do que o Lula, por exemplo, né? Então tá uma crise dentro estão tentando passar a imagem da crise com esse negócio da CPI, com o negócio do Pazuello e tal, mas você vê que no fim das contas, tanto os caras da CPI, mais pressionados por uma falta de candidato, etc., escolheriam o Bolsonaro como seu candidato, quanto os caras do Exército, que tentam passar essa imagem de super imparcial, etc., são apoiadores ferrenhos aí do governo Bolsonaro. E é que nem o Vinícius falou, não faz o menor sentido. Tem trocentos ministros do governo Bolsonaro que são militares. Os caras fazem parte efetivamente do governo. Não tem como ser mais ligado à política do que isso. Os caras participam do governo Bolsonaro. E aí, porque o ministro do governo vai lá e sobe no carro de som, é que vão decidir punir o cara. Os critérios são meio bizarros mesmo. O cara tá lá todo dia tomando decisões, fazendo parte. Que nem foi falado do Pazuello, ele estava como ministro da Saúde durante a pandemia. É um dos cargos mais importantes que você teria aqui no Brasil durante esse período, porque durante uma pandemia tem que ser tomadas medidas contra a pandemia. E o cara, como obviamente a gente sabe, não fez nada disso, mas estava ali ocupando aquele cargo e tal. Era um cargo super importante. E aí, porque ele subiu num carro de som, é que decidiram abrir esse debate, punir o cara ou não punir o cara, que no final das contas não aconteceu nada, mas é uma polêmica. Eles estão tentando levantar isso daí, mas é um negócio super besta. Os critérios que estão usando é um negócio super besta. Eu ia complementar o seguinte: eles protegeram tanto o Bolsonaro que eles não chegaram nem a punir minimamente o Pazuello, né? Porque se punisse o Pazuello de qualquer forma, era um ataque também de tabela ao governo Bolsonaro. Você vê que eles protegeram ao máximo a imagem de Bolsonaro. Então, isso aí, uma coisa também que a gente colocou aí, a questão tua, a gente não dá para confiar de forma nenhuma nas Forças Armadas, porque não tem interesse nenhum popular. Eles não vão apoiar Lula de maneira nenhuma, né? A gente tem que se firmar aqui da base mesmo da população, dos vários pobres, etc. Porque mobilizar a população pobre, a gente vai ter um resultado positivo, né, vitorioso. Agora, continuar acreditando aí como a esquerda vem acreditando, cada passo das Forças Armadas não vai dar lugar nenhum, pelo contrário, né? Eles não irão apoiar uma candidatura popular como, por exemplo, a candidatura do Lula. Um comentário interessante que a gente pode fazer também é a questão de por que as Forças Armadas puniriam o Pazuello, mesmo que internamente, né? O debate essencial que é colocado pelas Forças Armadas não é uma questão de oposição ao governo Bolsonaro, que é a questão essencial.
a gente vê nas entrelinhas aí das matérias, principalmente das declarações do Mourão, que as Forças Armadas, elas têm, a alta cúpula das Forças Armadas tem medo que a base das Forças Armadas se politize, né? Quer dizer, essa politização das Forças Armadas, a polarização dentro das Forças Armadas, é uma coisa que é a questão essencial que ocasiona aí na punição de qualquer membro da ativa de participar de atos políticos. Por quê? Porque eles não querem que a base das Forças Armadas participem dos atos políticos. Que finalmente isso daí vai ocasionar na situação de que as patentes militares, ou a hierarquia militar vai deixar de ser tão efetiva em favor da polarização dos ideais políticos dentro das Forças Armadas. Então, quer dizer, eles querem manter o controle aí das bases, tanto para que o Bolsonaro não tenha uma influência direta com as bases das Forças Armadas, mas uma influência indireta, né, através da cúpula, quanto que para que as Forças Armadas não tendam à esquerda, quer dizer, elas não representem o que a tendência geral da população brasileira, né, que é uma tendência à esquerda, que é o significado da polarização. Então, esse é o debate principal dentro das Forças Armadas, né? Não é uma oposição ao governo Bolsonaro. O que a gente vê aí é que a imprensa burguesa vai se utilizando desse debate que é essencial, para criar intriga aí com a suposta guerra entre as Forças Armadas e o Bolsonaro, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Exato. Não sei se vocês querem comentar ainda sobre isso, mas eu queria puxar um outro assunto também, que é da questão do Lava Jato do Rio, com o Bretas, a crise com o Bretas. Inclusive, eu queria ver se o Vinícius não quer comentar um pouco mais, cariocando aí. Eu posso comentar. Posso aqui despertar meu lado carioca para falar sobre isso, né? Que é a Lava Jato Nacional afundou, né? A gente sabe, já vem noticiando isso aqui, mas aí o filhote da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro agora também está no mesmo caminho, né? Eu acho mais interessante, na verdade, que a própria imprensa burguesa, né? No caso, uma das piores coisas que já foi produzida pela imprensa burguesa, que é a revista Veja, se encarregou aí de atacar a Lava Jato, que já era uma coisa completamente moralizada, também para sair por cima, né? Parecendo que é democrática, ao estilo Reinaldo Azevedo, né? É bem parecido, na verdade, né? A guinada aí que eles estão tentando fazer para se vender como democráticos. E aí soltaram aí, vazaram as conversas, uma das conversas do Moro Carioca, que é o Bretas, né? Tivemos, infelizmente, uma praga própria nossa aqui no estado do Rio de Janeiro, que, bom, mostrou aí que todo mundo já sabia, assim, todo mundo que minimamente acompanhasse já sabia que era uma operação completamente política, né? Assim como a Lava Jato mais famosa, que é a Lava Jato de Curitiba, que fraudou as eleições de 2018, condenando aí o presidente Lula. E agora temos o caso aqui. Eu acho interessante que as conversas internas dele, como as conversas que foram vazadas aí do Moro, do Dallagnol, é daquela forma, né? Uma coisa meio piada, mostrando como eles têm o poder aí de condenar quem eles estão afim, sem motivo nenhum. Então, no caso, eles citaram aqui um caso famoso no Rio de Janeiro, que foi o do Almirante Otton, né? Esse sim punido. Não porque era militar, mas porque ele era militar, no caso, mas ele desenvolvia aí uma ciência nacional, desenvolvia um projeto de energia nuclear, um projeto de submarino nuclear. E aí, bom, a gente sabe que o Brasil não pode ter esse tipo de desenvolvimento aí, que é uma coisa muito positiva para o país e negativa para o imperialismo. Então, foi um dos alvos aqui da Lava Jato Carioca, né? 43 anos, também de punição aí de condenação, sem motivo nenhum, porque na verdade a questão não é nenhum motivo, né? A questão é como o processo foi completamente farsesco e ilegal, assim como a Lava Jato Nacional, né?
Então a gente vai vendo aí a burguesia abandonando esse barco e tentando se posicionar com essa face democrática aí, essa face o Reinaldo Azevedo renovado, também para atacar aí o bolsonarismo, como a gente acabou de comentar bastante, né? E se projetar aí com essa face democrática, estilo Biden, uma coisa assim, para tentar vencer as eleições aí nas próximas eleições. Bom, passa a palavra aí, a gente poderia comentar a próxima notícia. Bom, tem uma outra notícia interessante também, que é a questão do nosso queridíssimo Flávio Dino, que já deu declarações aí de que ele poderia se filiar ao PSB, mesmo antes do PCdoB decidir sobre a fusão. Ele falou que não vai esperar eternamente a decisão da direção do PCdoB e que hoje o mais provável é que ele vá para o PSB sozinho. Ou seja, o cara já está se adiantando, mexendo os pauzinhos aí para sair do PCdoB e para o PSB. Não quer nem esperar a própria direção do partido, que é tão pelega quanto, mas já vai tomar a dianteira aí, já vai à frente para pegar a legenda aí do PSB. Ele falou, né, deu essas declarações, ele teve uma reunião com o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, e publicou uma foto deles dois, do encontro deles no Instagram, e falou que a conversa foi sobre a conjuntura brasileira e os desafios políticos de 2021, com a pauta principal sendo, na verdade, a possível ida do Dino para o PSB. Só mais uma coisa, que a direção nacional do PCdoB, eles não se declararam ainda, não declararam ainda se irão fazer uma fusão aí da sigla com o PSB. Estão discutindo, etc. e tal. Mas o Flávio Dino já decidiu se adiantar, passar na frente aí na corrida da pelegagem com o pessoal. Bom, passo para os companheiros para comentarem aí. Eu queria comentar sobre isso. Eu acho que é importante a gente analisar a situação como uma grande crise dentro da esquerda, que a direita gosta, né? Quer dizer, o PCdoB, ele por si só já é um partido super direitista e tudo mais, e com a situação da frente ampla e de toda esse apoio à direita tradicional, associado inclusive com a crise do Centrão, a gente vê que o próprio PCdoB entra em crise junto com o centro político, né? Nesse sentido, a gente vê que a fusão do PCdoB com o PSB é uma criação de um partido de direita, finalmente, um partido da direita tradicional. E é importante falar isso daí porque, você vê, o partido está se desfazendo e uma das principais figuras aí do PCdoB, que é o Flávio Dino, ele está desesperado aí nessa situação porque finalmente o partido se desfazer quer dizer que eles não vão eleger ninguém, né? Quer dizer, eles não vão conseguir eleger os candidatos suficientes para conseguir manter o fundo partidário, e a gente sabe muito bem que um partido pequeno burguês sem fundo partidário não faz nada, né? Porque não é um partido militante que vai levantar o dinheiro com o trabalho da militância, não vai fazer isso. Na verdade, ele vai fazer qualquer tipo de conchavo aí para conseguir manter aí o seu fundo partidário, custe o que custar, né? E é exatamente essa posição do Flávio Dino. Quer dizer, ele tá dando essa cartada, né, de que vai se filiar ao PSB, mesmo se o PCdoB não se fundir com o PSB, exatamente para pressionar o partido a realizar essa fusão. Quer dizer, porque a gente já está chegando no final do ano que vem são as eleições, e eles têm que se preparar aí com a nova cara, depois da fusão, para estar prontos para as eleições. Esse é o desespero do Flávio Dino.
Só queria deixar um último comentário sobre o PSB, que é que no governo de Pernambuco, junto ao PCdoB, que é a tem o vice-governo, conseguiu aí ser o pior governo em relação às manifestações do dia 29, né? Conseguiu ser aí a PM que mais reprimiu, pior do que o Rio de Janeiro, pior do que São Paulo, e é nesse momento aí que o PSB está com essa imagem que ele vai lá e faz essa declaração. Você vê o nível de direitismo, né, dentro da esquerda que esses candidatos aí do PCdoB atingem, né? Principalmente o que a gente está falando agora do Flávio Dino. Mas, bom, acho que nosso tempo está acabando, né? Isso daí. Bom, eu queria, antes da gente terminar, agradecer o pessoal aqui que está assistindo a gente ao vivo. Falar que quem quiser pode assistir também depois. O vídeo fica aí no canal da COTV e no próprio canal do Reunião de Pauta. Muito obrigada, um bom dia a todo mundo que assistiu. Arthur Freitas, Jane Lorena, R. Locatelli Digital, Júlia Scalvenzi, Pedro Brandão. Bom dia para Silvia Mirro, Venturini Ford, Socialismo do Século XXI. Adriano Teixeira, que falou que lá no Paraná também já foi registrado o primeiro caso do fungo negro em Apucarana. Bom dia para Cecília Maria, para o Igor Teodoro, para o Fernandes da Silva. Bom dia para Angelina Silva, Carlos Adustos, Rudy Pride está aqui com a gente também. Bom dia para todo mundo que assistiu aí a Reunião de Pauta ao vivo. Bom dia para os companheiros que apresentaram hoje. Bom dia, muito obrigada, Marília. Muito obrigada, Nina. Obrigada a todo mundo aqui que participou da Reunião de Pauta, que assistiu o nosso programa, que comentou no chat. E até semana que vem. Valeu, Vinícius. Valeu, Márcio. Valeu, pessoal. Falou, gente. Muito obrigado aí por nos assistirem. Semana que vem estamos de volta aí na segunda-feira. E eu estarei de volta na sexta-feira para participar desse ilustre programa aqui na Causa Operária TV. É isso aí, pessoal. Tudo de bom. Até o próximo programa. Tchau, tchau.